Aí, intercalando os comentários sobre cada artigo, a gente acaba aqui não privilegiando nenhum nem outro, e todo mundo consegue, todos os artigos são debatidos, né? Mas vamos lá, começamos então com o Clarice, já está quase no ponto, vou deixar com ele início para dar o... Olá, eu me chamo Clarissa Cabral e hoje eu vou falar sobre o falsificacionismo de Karl Popper, implicações e limitações da pesquisa em administração. Esse artigo ele foi fruto de uma disciplina de doutorado em administração da Universidade Federal de Pernambuco, chamada Ciências do Conhecimento em Administração. Bom, Karl Popper ele foi um dos mais influentes filósofos da ciência do século XX. Ele propôs que o verdadeiro avanço científico ele ocorre por meio da refutação das teorias, e não pela sua simples confirmação. Isso significa que, para uma teoria ser considerada científica, ela deve ser falsificável, ela deve ser possível de ser testada e, potencialmente, ser provada como errada. E essa ideia, ela trouxe uma mudança fundamental na forma como a ciência é vista, porque em vez de acumular observações que apenas vão confirmar uma teoria, o objetivo é submeter essa teoria a testes que possam refutá-la. Se a teoria resistir à refutação, ela vai se fortalecer. E esse conceito ele vai além da questão da ciência pura. Ele pode ser aplicado em áreas como a administração, que é o que a gente vai ver no decorrer da apresentação. Bom, antes de Popper, o método científico tradicional era o indutivismo. O indutivismo acreditava que quanto mais observações positivas se acumulassem, mais verdadeira seria uma teoria. No entanto, Popper criticou fortemente essa ideia. Popper argumentava que o indutivismo ele não pode garantir a verdade de uma teoria. Ou seja, não importa quantas vezes uma teoria tenha sido confirmada por observações, uma única observação contrária vai derrubar essa situação. E um exemplo clássico que vai ilustrar essa falha do indutivismo é o caso dos cisnes. Porque durante séculos acreditava-se que todos os cisnes eram brancos. E com base em inúmeras observações que eram vistas, todo mundo acreditava que os cisnes eram brancos. Mas a descoberta de cisnes negros na Austrália já caiu por terra todas essas suposições. Isso mostra que o método indutivista ele é falho, pois ele vai se basear em confirmações, mas não lida bem com contradições. E aí a abordagem que Popper propõe, por outro lado, ela vai se centrar na busca pelas contradições. E aí o falsificacionismo ele vai propor que o verdadeiro critério de demarcação entre o que é ciência e o que não é ciência é a falsificabilidade. Ou seja, uma teoria só pode ser científica se puder ser testada de forma que seja possível a refutação. Se não houver uma maneira de testar e refutar a teoria, ela não é considerada científica, independentemente de quão bem ela pareça explicar o mundo. E isso vai nos levar a um conceito importante, porque a ciência não busca provar que suas teorias são verdadeiras, mas sim testar essas teorias de forma crítica para procurar por falhas nessas teorias. E o objetivo aqui não é acumular provas a favor de uma teoria, mas sim submetê-la a desafios que vão tentar derrubá-la. E se a teoria sobreviver a esse desafio, sairá fortalecida. Caso contrário, ela é refutada e substituída por uma nova teoria. Bom, esse processo crítico de evolução e substituição de teorias é o que Popper chama de conjecturas e refutações. O falsificacionismo ele também pode ser aplicado no campo da administração, que é uma área relativamente nova. A administração, por muitas vezes, ela vai adotar metodologias emprestadas de outras ciências. No entanto, o uso do falsificacionismo em administração, ele pode ajudar a criar teorias e práticas gerenciais mais robustas e eficazes. Em vez de apenas acumular essas experiências e exemplos de sucesso, o falsificacionismo ele vai desafiar e questionar a continuidade dessas práticas e bem como dessas teorias gerenciais. O grande objetivo é testar as hipóteses e práticas de gestão com o intuito de refutá-las. Ali vai eliminando as teorias e práticas que não se sustentam em situações que são mais críticas e complexas. Isso vai significar que, em vez de apenas repetir o que funcionou no passado, as empresas, os gestores, eles devem estar dispostos a submeter essas práticas a um escrutínio rigoroso. E aí, só assim é que é um caminho para se garantir que estamos utilizando as melhores abordagens, estão ali baseadas em evidências, e não apenas tradições ou suposições que não foram suficientemente testadas. E, embora o falsificacionismo ele seja uma ferramenta poderosa, ele vai enfrentar também limitações, especialmente em áreas como a de administração. Uma das críticas mais comuns é que algumas teorias elas são adaptáveis
sendo muito difícil refutá-los. Inclusive, Popper ele vai usar um exemplo bem claro dessa situação, utilizando como exemplo o marxismo, que Popper argumenta que o marxismo ele ajustava seus argumentos conforme os eventos históricos iam acontecendo, o que tornava quase impossível a refutação. E isso vai criar um problema, porque as teorias que são irrefutáveis, elas não podem ser testadas de forma científica. E aí, em administração, os fenômenos são muito mais complexos e dinâmicos do que nas outras ciências. Isso dificulta a criação de experimentos controlados para testar as teorias de maneira clara. A administração, ela lida com o comportamento humano, que muda, que se adapta, que torna a aplicação do falsificacionismo bem mais complexa. E, além das limitações, o falsificacionismo também recebeu críticas de filósofos importantes, como Thomas Kuhn e Melakatos. Kuhn, na sua obra A Estrutura das Revoluções Científicas, ele argumenta que a ciência não avança de maneira contínua e linear, como Popper sugeriu. Em vez disso, o Kuhn propõe que a ciência vai progredir por meio da revolução científica, onde um paradigma vai ser substituído por outro após uma crise. E já Lacatos, por sua vez, ele vai argumentar que a ciência vai funcionar por meio de programas de pesquisa, onde os cientistas não vão abandonar uma teoria imediatamente ao encontrar uma anomalia. Eles vão ajustar as hipóteses auxiliares ao redor do núcleo dessa teoria. Isso significa que o processo da ciência é mais gradual e flexível do que a ideia de refutação imediata sugerida por Popper. E as reflexões críticas de forma contínua, ela é fundamental para o avanço da administração como ciência, porque o falsificacionismo de Karl Popper ele vai promover uma cultura de investigação crítica, ele vai desafiar teorias ao invés de apenas confirmá-las. E isso vai elevar o campo de administração a um nível mais científico, exigindo que as teorias sejam rigorosamente testadas e, quando falhas, elas são aprimoradas. E essa abordagem não só vai validar cientificamente a administração, mas também vai promover um desenvolvimento contínuo, já que as teorias elas são refinadas e adaptadas com base em suas falhas e vão ali impulsionar a inovação e a evolução das práticas gerenciais. Em conclusão, o falsificacionismo de Karl Popper é uma abordagem crucial para o avanço da ciência e das práticas gerenciais. Ao colocar a falsificação no centro do processo científico, Popper vai nos oferecer uma maneira crítica de desenvolver teorias mais robustas e eliminar as teorias que não estão se sustentando diante de testes rigorosos. Mas também ali enfrenta seus desafios ao aplicar o falsificacionismo em áreas complexas. Os fenômenos sociais eles são dinâmicos e dificilmente isoláveis, o que vai dificultar a aplicação da aplicação estrita da falsificação. E, apesar de tudo isso, o falsificacionismo ele continua sendo uma ferramenta essencial para garantir que as teorias científicas e as práticas gerenciais sejam baseadas em um processo rigoroso de testes e refutações. Ele nos desafia a não apenas acumular conhecimento, mas a questioná-lo continuamente. E a administração, como ciência e evolução, ela pode se beneficiar muito dessa abordagem. Algumas referências bibliográficas que foram utilizadas, e muito obrigada. Muito bem, muito bem. A gente abre a rodada para comentários, debater um pouquinho esse vídeo a partir do artigo da Clarissa, né? E eu vou tomar a liberdade de fazer a primeira provocação e gostaria que todo mundo se colocasse também da mesma forma, né? Mas eu queria entender um pouquinho mais, Clarissa, quando você coloca esse potencial popperiano, né, na administração e práticas gerenciais ou algo nessa direção, eu fiquei ao longo do texto muito curioso para entender que tipo de práticas você estava, ou que tipo de ações gerenciais você estava pensando ao escrever isso, né? Enfim, eu queria te ouvir sobre o que você tinha, ou o que você imagina, né, como situações, né, da administração que é tão ampla, quais setores, quais áreas, quais práticas você tinha em vista que poderiam ser beneficiadas a partir de uma visada mais popperiana. Professor, o objetivo desse exercício mental que a gente fez, desse ensaio teórico, ele foi muito mais para a gente aguçar essa questão do pensamento. Era o primeiro semestre do doutorado, né? Então, a gente teve uma cadeira de Ciências do Conhecimento em Administração com um professor que era, além de administrador, era formado em Filosofia e também era professor do Programa de Filosofia da Federal, né? Daqui de Pernambuco. Então, quando
houve a proposta desse exercício para pensar sobre a ótica de Karl Popper dentro de administração, foi para a sala toda. Você vai ver que Tiago também vai ter um pensamento muito para esse caminho também. Então, quando veio isso, eu sou de finanças, a minha linha de pesquisa é de finanças. Tiago já é TI, então você vê a diversidade que existe de pensamento de linha de pesquisa para a gente conseguir entrar nessa trilha filosófica, né? Que não é um trilho, não é engessado, é uma trilha. É, o primeiro exercício que aconteceu para eu chegar a essa conclusão foi, tá, dentro do meu campo de pesquisa, quais são as teorias que podem ser refutadas de acordo com essa lógica popperiana? Eu pensei a teoria dos mercados eficientes, e aí já fui entrando naquele loop, naquela viagem. E, Cláudia, está vindo muito grande, tem que, né, ir adentrando a mais. Cheguei à conclusão de que normalmente estava tendendo a pensar em, tá, se Popper ele vai vendo que uma observação vai dando certo e quando não dá errado, ele é mais radical e ele refuta e diz, não, uma teoria ela é uma abstração observada da realidade. Então, se ele chega e diz que existem indícios de que aquilo não funciona naquele caminho, vamos pensar novamente e ir para o próximo estágio com uma nova teoria. Tá me acompanhando, professor? É que o senhor tá assim, ó. E, sim, ainda assim eu insistiria, mas você pode comentar depois também, né? Você pensou então no campo das finanças, é isso? Mercados, finanças? Não, eu fui afunilando. E aí, quando eu chego dentro da organização, a organização é cheia de processos, é cheia de coisas. Então, a gente pode essas teorias de passagem, que não são teorias científicas, porque não chegam a ter tanta robustez. Mas a gente consegue, no nosso dia a dia, entender esse raciocínio e ver. Não precisa dar errado duas vezes, não precisa sofrer para poder aprender que isso não dá errado, que isso Uhum. dá errado. Então, foi muito nesse pensamento. E lógico, diante do início da escrita, eu creio que ainda está muito cru, que dá para tentar desenvolver mais esse pensamento e esse argumento, que também foi um argumento que o meu professor fez. Ele falou, você desenvolva mais essa parte, e eu acho que dá pano para manga, dá para a gente pensar sobre essa ótica, e realmente é um ensaio teórico, é uma coisa que você também tem que. As pessoas que leem têm que ver quem foi que escreveu, né? Tem que ter a sua personalidade ali. Pode ser que hoje eu tenha essa visão. De fato, eu tive essa percepção, escrevi. Maturando isso, de repente, com suas contribuições, as contribuições dos colegas, a gente vai amadurecendo. É um exercício teórico, é um exercício de abstração que a gente vai fazendo. Eu vejo dessa forma. Muito bem. Tiago, Nívia, Helenice, que está moderando, mas também, por favor, se... Vou tomar aqui um pouquinho do tempo para abordar sobre isso, pegando essa questão aí que o senhor apontou, né, para Clarissa, sobre essa questão, como ver o falsificacionismo de Popper lidando com essas práticas gerenciais e eficazes, né? Mais adiante na minha apresentação, a gente vai dar uma olhada mais aprofundada no Kuhn e no Lakatos, mas acredito que o Popper, por estar buscando um falsificacionismo atrelado a uma ciência, aí é onde entra no meu questionamento a posteriori aqui hoje, se isso daí é de fato uma coisa que é simples ou até possível de fazer. Ou seja, não é algo tão fácil, é algo muito complexo até então, porque a administração ela é considerada ciência social aplicada, mas ainda assim sofre alguns tipos de preconceitos por não ser dita uma ciência dura, né? Ou algo do gênero. Então, acredito que não é uma tarefa simples para lidar com essas questões de práticas gerenciais a partir do falsificacionismo. É realmente aí uma coisa que Clarissa vai ter que pensar e lidar para robustecer mais essa questão. Contudo, a gente teve discussões muito boas dentro da turma com relação a esse tema, porque o falsificacionismo, ele ia defender a bandeira dele até o fim, né? E quando veio as críticas de Kuhn e Lacartos,
ele realmente disse, mudou a perspectiva dele, mas não invalidou todo o trabalho dele. Ele disse, tá, o falsificacionismo é um caminho, mas não o único caminho. Ele reconheceu essa crítica. Então, é uma forma de se pensar, não é a única que existe. Aí é muito nesse sentido. É um ponto de vista que é a vista de um ponto. Aí eu trago mais essa forma de também ver. Eu tenho uma Nívia, dúvida, aprendi posso com isso. falar? Posso falar? É, então, Clarice, na verdade é uma dúvida que você já começou a responder na sua fala, durante a sua apresentação, mas que talvez Travou para vocês? Travou. Vamos torcer que ela volte. Você que é da TI, né, já está acostumado com tecnologias, né? Não, pois é, e aqui, inclusive, a internet está com a intermitência. Espero não cair em nenhum momento. Esperamos todos, não cair. Bom, enquanto ela volta, porque a gente não tem controle sobre quanto tempo demora, se ela voltar, a gente interrompe na hora que eu vou colocar. Um caminho, né? Você coloca que é um caminho possível. E eu acho que para você seguir nesse caminho possível, seria importante aterrissar a discussão em quais práticas, quais contextos, quais áreas da administração, quais processos necessariamente seriam passíveis de objetivar a ponto de generalizações e falsificações em termos de proposições universais, né? O grande, assim, a grande inquietação que eu tenho quando eu te ouvi e li o teu trabalho é que quando se coloca como um caminho possível para uma administração enquanto uma ciência, dessa ciência universal, de partida a gente sabe que tem campos atravessados pelas ciências humanas que não têm a pretensão de universalidade e que no próprio discurso de falsificação colocaria como uma parte da ciência um debate que já é datado, né? Já temos pelo menos dois grandes campos, as ciências humanas e as ciências naturais, e operam com legitimidade. Então, qual, né, você tinha em mente quando estava pensando um convite a aterrissar a discussão e selecionar esses contextos em que podem ser objetivados a tal ponto de serem colocados à prova de uma maneira generalizada, dedutível e falseáveis em termos enunciados. Como você mesmo pontua, é um grande desafio, porque a administração ela é atravessada por interpretações, né? E quais são os contextos comparáveis, né? Quando você fala mercados, talvez seja um caminho no sobre finanças, mas talvez lá as coisas estão mais objetivadas do que em outros tipos de atuação na administração. Mas eu acho que o convite é esse, aterrissar a conversa para a gente entender um pouquinho mais o que da administração pode ser beneficiado pelo caminho de Popper. Eu acho que a Nívia está com um problema mais de reiniciar alguma coisa para ela. Talvez a gente pode iniciar com o Thiago, o vídeo do Thiago, para a gente não avançar na hora. E aí a gente torce que ela chegue até. Obrigada, professor, pelas considerações. Olá a todas. Desculpe aqui. Passou por diversas transformações, desde Aí voltou a Nívia. Que bom vai dar para iniciar com a apresentação do Thiago.
Olá a todas e a todos, me chamo Tiago de Souza Ribeiro e venho apresentar o artigo, o qual tem o seguinte título: Ser ou não ser ciência? Eis a questão. Discussões da cientificidade da administração. Bem, a administração como campo de estudo passou por diversas transformações desde suas origens, na Revolução Industrial. E antes desse período, a gestão nas fábricas e empresas era baseada no empirismo, sem um sistema formal de organização. No entanto, com o aumento da complexidade das operações industriais, houve uma transição para métodos mais sistemáticos e científicos, que configuraram a primeira grande ruptura metodológica na história da área. Bem, e também é identificado que esse momento é uma transição do senso comum para a sistematização científica. E da mesma forma, isso também aponta que figuras como Taylor, no ZEWA, e Fayol, na Europa, por exemplo, foram pioneiros ao introduzir um pensamento mais científico e estruturado para a gestão das organizações. No entanto, essa transição ela não eliminou o debate sobre a natureza científica da administração. A área ainda continua a lidar com questões epistemológicas fundamentais, como o status de seu conhecimento. Então, para alguns autores, a administração trata de fenômenos sociais e subjetivos que não se encaixa perfeitamente no modelo de ciência tradicional, caracterizando-se mais como uma arte ou até uma ciência aplicada. Para outros autores, a administração ela reforça essa posição, questionando se pode realmente alcançar o status de ciência plena, comparável, por exemplo, com as ciências ditas firmes ou naturais. Então, diante disso, o objetivo deste trabalho é investigar mais a fundo a cientificidade da administração. Para isso, recorreu aos seus conceitos dos teóricos Kuhn e Lakatos. Como questão central de pesquisa, se tem por responder se a administração pode ser considerada uma ciência no sentido estrito ou ainda está em estágio de protociência, como argumentam alguns autores. Bem, fazendo um percurso teórico sobre os autores, o qual o artigo se debruçou, o primeiro deles se tem por Thomas Kuhn, onde foi um dos principais teóricos da filosofia da ciência no século XX, e sua grande obra se tem pela estrutura das revoluções científicas, onde trouxe o conceito de paradigma. Kuhn define o paradigma como um conjunto de pressupostos teóricos, leis e técnicas que são aceitos por uma comunidade científica e que orientam suas pesquisas. Ele também descreve que o desenvolvimento da ciência como não sendo cumulativa, mas ocorrendo em dois estágios principais: períodos de ciência normal e períodos de revolução científica. E dentre as crises que Kuhn levanta, se tem a substituição de um paradigma por outro, em um salto qualitativo na ciência. Outro grande conceito importante dentre a teoria de Kuhn é a da incomensurabilidade. Então, de acordo com o autor, quando dois paradigmas competem entre si, eles são incomensuráveis, ou seja, não podem ser comparados diretamente porque operam com pressupostos distintos. Partindo então para o outro autor, o qual o artigo lançou Simão, se tem por Lakatos, que foi justamente usada sua teoria dos programas de pesquisa, onde propõe uma visão mais robusta e dinâmica da ciência, em comparação, por exemplo, com o falsificacionismo de Popper. Para Lakatos, as teorias não funcionam de forma isolada, mas estão organizadas dentro de um programa de pesquisa, que é composto por um núcleo irredutível de conceitos centrais. E ao redor desse núcleo há um cinturão protetor de hipóteses auxiliares, e essas hipóteses, ao contrário do núcleo, podem ser testadas, refutadas e modificadas conforme necessário. Então, o progresso científico ele ocorre pela modificação do cinturão, sem que o núcleo central seja afetado. Lakatos também introduz os conceitos de heurística positiva e negativa. A positiva sugere direções para novos desenvolvimentos no programa, enquanto a negativa delimita áreas que os pesquisadores devem evitar porque poderiam colocar o núcleo irredutível em risco. Diante disso, a questão sobre a cientificidade da administração é central no campo, e muitos autores divergem suas opiniões sobre o estado dessa área. Um ponto importante a ser levantado é que a administração, ao contrário das ciências naturais, ela não possui um paradigma único que organize sua produção teórica. Segundo autores como Burrow e Morgan, as teorias organizacionais podem ser agrupadas, por exemplo, em 4 grandes paradigmas. E esse modelo evidencia a pluralidade de abordagens, o que dificulta o estabelecimento de um consenso teórico. Santos complementa essa análise ao observar que, por exemplo, o funcionalismo ele predomina nas pesquisas em administração, mas outras correntes coexistem e competem por espaço. Por sua vez, Dunk
e coautores afirmam que na administração a fragmentação teórica pode ser vista como parte de uma complexidade inerente aos fenômenos organizacionais, mas também reconhece que a área ainda não desenvolveu um núcleo teórico robusto que defina um programa de pesquisa. Então, isso nos leva ao debate sobre a área se deve ser considerada uma ciência ou uma protociência. Matos, por sua vez, sustenta que a administração está em transição de uma protociência para uma ciência plena, mas ainda não alcançou seu estágio. Por outro lado, Walter e Augusto propõem que a administração já pode ser vista como uma ciência social aplicada, dando seu foco na solução dos problemas práticos nas organizações. Esse enquadramento, como ciência aplicada, a coloca em uma posição diferente das ciências naturais, que tradicionalmente buscam acúmulo de conhecimento puro. E essa diversidade de teorias e métodos pode ser um sinal de vitalidade no campo, mas também levanta questões sobre a possibilidade de se construir uma ciência unificada. Então, mais uma vez, Santos lida que a administração com fenômenos sociais e contextuais, o que a torna o desenvolvimento de um único paradigma dominante mais desafiador. No entanto, o fato de não existir um paradigma único não deve ser visto como uma limitação, mas sim como uma característica intrínseca das ciências sociais. Bem, diante dessas discussões, se tem algumas reflexões, que a administração ela se encontra em uma posição única entre as ciências sociais, com a multiplicidade de paradigmas que reflete a complexidade dos fenômenos organizacionais. E justamente essa fragmentação, ela não deve ser vista como uma fraqueza, mas como uma característica intrínseca da área, que abrange aí uma vasta gama de abordagens. Entretanto, é sabido que o debate sobre a cientificidade da administração, ela continua. E alguns autores justamente classificam com a ciência social aplicada, justamente ao seu foco prático na resolução de problemas organizacionais. E essa abordagem aplicada é vista justamente como um diferencial importante para a área. E em perspectivas futuras, esse artigo tem que uma abordagem para se caracterizar a administração é justamente o seu multiparadigmatismo, onde esse pode ser o caminho para superar os conflitos teóricos dentro do campo. Então, ao integrar essas diferentes perspectivas, a administração pode se consolidar como uma ciência que não apenas reflete a diversidade do contexto organizacional, mas também oferece respostas práticas e inovadoras. Portanto, essa pluralidade de teorias e métodos não precisa ser um obstáculo, mas sim uma oportunidade para o avanço da administração. Aqui constam as referências bibliográficas e eu venho agradecer pela apresentação. Obrigado. Muito bem, então retomamos aqui a nossa conversa sobre a apresentação e o texto do Tiago, né? Tiago, queria colocar a primeira questão, a gente faz uma rodada com todos também. Quando você coloca uma espécie de luta entre paradigmas e até de abordagens dentro do campo da administração, né? Que tipo de situações você está pensando quando você faz essa leitura, né, de um campo ainda de maturação, protociência, mas em especial um certo embate entre abordagens e, ao mesmo tempo, quase que como uma necessidade de ser um saber aplicado, né? O que te ocorre quando você escreveu isso e a partir do que já foi discutido também com o trabalho da Clarice? Ok, professor. Obrigado aí pela participação e poder estar, de alguma forma, tentando lhe responder. Bem, esse trecho, ou na verdade essa parte aí do artigo, na verdade do ensaio teórico, ele se deu pelo seguinte, porque a partir do momento que a gente era motivado em sala a escrever qual seria o paradigma da administração, a gente já lidava justamente em comparação com outras ciências, né? E daí a gente ficava pensando, e na verdade o professor, como Clarice bem colocou, como é da área de filosofia, ele ficava justamente fazendo perguntas sem respostas, mas do tipo, a administração, o paradigma dele seria as pessoas das organizações, seria o management, seria o que, afinal? Então, é nessa busca, e a partir tanto do Lakatos, que eu quis colocar em justamente tentar se aproximar do que seria, vamos dizer assim, um único paradigma da área. Entretanto, dá para se ver, apesar que é uma coisa já batida, inclusive eu cito aí na apresentação Burrow e Morgan, que existem esses quatro paradigmas, né? E em contrapartida, outras ciências, outras áreas, só existe um. Então, era justamente nessa reflexão de tentar encontrar
esse paradigma da administração, afinal, né? Até pegando aí um gancho de um livro que a gente abordou muito em sala, que é do Chalmers, que é o que é ciência afinal, só que o Chalmers é físico, né? Então, muitos dos exemplos que se tem nesse livro é voltado para o campo da física, entre outras áreas. Mas, em síntese, em resumo, é isso. Era tentar entender, né? À toa que eu usei justamente a teoria do Kuhn para tentar de alguma forma, refletir e encontrar esse paradigma da administração, onde eu coloco que, e já também é bem discutido, né, que não necessariamente existe. Né? Não existe um único paradigma. Então, não sei se eu consegui responder de fato a pergunta, mas o entendimento foi esse na hora da construção, né, do Claro. ensaio. E o caminho que você dá é multiparadigmático, né? É que o que me salta a atenção é que existe, né, um latente em ambos os trabalhos, né, uma tentativa de lidar com o paradigma científico da administração, né? E mesmo aqui na sua fala, né, isso por vezes é didaticamente instigado como se fosse possível achar o paradigma dominante, ainda que seja possível, dominante a gente reconhece contornos, mas o paradigma aquele que seria o mais profícuo, né? E, claro, desde os anos 70 se tem essa visão multiparadigmática e, curiosamente, o humanismo radical ele tem pouca teoria de administração, são muito mais outros campos que a gente importa para fazer a crítica. Mas, ao mesmo tempo, há uma latência como se a administração tivesse o dever de lidar com um paradigma ou se tornar uma unificada em torno de um estatuto, né? E muitas outras ciências, o que as caracteriza é justamente ter vários paradigmas, mas o embate não se dá necessariamente na validação ou invalidação de paradigmas, mas de olhar para os objetos que pretensamente querem resolver ou querem atuar, né? Vou dar um exemplo de um campo que eu também atuo, que é a psicologia. É um campo craquelado em tantas abordagens, multiparadigmáticas, mas o foco está em aliviar o sofrimento humano de todos. E por vezes eu acho que as discussões de paradigmas da administração acabam que virando assim uma espécie de discussão puramente teórica e, né, como que a gente avança, né? Quais são os objetos em que a gente consegue de fato resolver no mundo caótico, que tem a participação de organizações intensa nesse mundo caótico, seja em relação a estruturas sociais, seja agora problemas ambientais, como que os paradigmas, né, já que temos múltiplos, conseguem ter alcance para a gente pensar vias para amenizar esse sofrimento humano ou produzir soluções inovadoras, seja qual for, né? Mas de modo que a gente de fato seja multiparadigmático e pragmático ao mesmo tempo com esses paradigmas, né? Mas eu abro também para os comentários de todos. Professor, quando fala em paradigma, a gente percebe que existe, a partir do momento que a sociedade evolui, muitas vezes o paradigma não abraça dentro da administração. Por isso que tem aquelas, foi muito falado também, citando, por exemplo, ele estava muito assim, o professor, gente, a medicina é um curso técnico. É um curso técnico no sentido de que o médico ele tem que ter habilidades técnicas ali de mão, né? Não é uma coisa que ela também se apropria de outras ciências para poder evoluir. O pessoal da farmácia, o pessoal da biomedicina e ali aquelas ciências que envolvem. Então, aí ele fez essa reflexão com a gente. A partir do momento que a sociedade vai mudando o seu comportamento, os paradigmas também começam a não conseguir abraçar esse novo comportamento. Aí foi muito nesse sentido que, lógico, tem muita coisa aí para falar, né? Porque para embasar, mas ele deu esse highlight assim que eram umas coisas assim, professor. Foi realmente muito boa essa disciplina. E é realmente atingir o objetivo, né? Da gente ficar com a cabeça queimando de tanto pensar, né? Ruminando aquilo dentro da gente. Mas, não, lógico, é dividido em caixinhas por questões didáticas, né?
humanista, o crítico, né, o hiperativista, não sei o que ele bota lá nas caixinhas da administração. Mas é necessário romper muito ir num contrafluxo muitas vezes, porque, por exemplo, sou de finanças. Aí a galera diz o quê? Que finanças é uma coisa muito positiva, pesquisas quantitativas, né? Aí eu chego ontem e o pessoal já vinha cantando essa bola antes em outros congressos de finanças. Cadê as pesquisas quali em finanças? São tão boas quanto. São muito importantes para a gente ter granularidade das coisas, dos dados, de entender como é que vai, né? Então, é um outro paradigma que a galera que está nesse paradigma atual de finanças é meio que, como assim você vai falar isso aqui, entendeu? Não vem com essa história, meio que tem uma barreira ali. Me fiz entender, professor? Fez entender, Tiago, Nívia, Helenice? Professor, essa questão até que são lançadas no decorrer do ensaio através de questionamentos, eram questionamentos que eram provocados também em sala e a partir das nossas reflexões no momento da escrita, né? Que não necessariamente teriam a resposta objetiva, né? E daí existe essa questão dentro da administração por conta do multiparadigmatismo, não que não necessariamente tenha que ser paradigmático, né? Pode ser multiparadigmático, que é o que inclusive defende nas reflexões, mas era mais no sentido de provocações mesmo para a gente tentar meio que entender e talvez cair a ficha que não tem que se buscar o paradigma, né? Isso daí é de outras ciências. A administração como ciência social é muito mais ampla, pega conhecimentos e referenciais de outros campos, né? Então, não foi no sentido de tentar achar um paradigma, quando na verdade não existe, né? Assim, ou até um único programa de pesquisa, né? Qual o programa de pesquisa da administração? E ao mesmo tempo, talvez a gente não fixar muito que outros campos, inclusive das ciências naturais, não têm múltiplos paradigmas, né? Tá aí a física que está atuando sem conflito e nenhum físico sério está tentando atuar em unificar paradigmas, né? Eles estão cada um no seu alcance, cada um produzindo caminhos aí para a gente lidar com os fenômenos, seja eles a nível escala da velocidade da luz, ou seja na nanoescala. E é uma ciência multiparadigmática e está, inclusive, no campo das ciências naturais, né? Então, a provocação é nesse sentido, porque por vezes a impressão que as outras são mais ciências porque tem um só paradigma. Não, tem múltiplos paradigmas, a própria medicina é multiparadigmática. Eu sei que tem alguns que defendem que a ciência da medicina seria a biologia e a medicina seria a técnica. Muito bem, né? Mas o mais importante, talvez, é a serviço do que está o debate, né? É, a partir disso, né? O que a gente consegue enfrentar de desafios concretos, a experiência humana, individual e coletiva, com esses debates paradigmáticos, né? Para a gente não correr o risco de eventualmente ficar cativo da discussão em si mesma, né? Que já iniciou nos anos 70, Brian Morgan já fez o caminho e nos apoiando neles, aonde a gente chega, né? Para além deles, né? Então a provocação que eu faço é nesse sentido. Anotado aqui. Podemos, então, passar para a apresentação da Nívia? Então, vamos lá. A experiência dos colegiados na universidade, né, Nívia? Vamos lá. E junto com o professor Marcelo Bispo, nós construímos o estudo A Decisão Colegiada como Prática Social, um estudo empírico em um conselho universitário. Nós somos da Universidade Federal da Paraíba e estudamos também um conselho universidade de uma universidade federal. Então, o nosso objetivo com esse estudo
foi entender como é que os conselhos universitários constroem suas decisões, né? Como é que as decisões acontecem, como as construções de raciocínio acontecem. E os conselhos normalmente são caracterizados, além de uma construção social de raciocínio para a decisão coletiva, também como um conjunto de princípios burocráticos que nem sempre são claros sobre como as decisões acontecem. E também os conselhos universitários, eles têm um impacto direto na atuação, né, da universidade como um todo, né? Haja vista que processos são julgados lá de pedidos de alunos, né, de pedidos de professores. Então, os conselhos universitários, eles são responsáveis por grande parte da construção da própria universidade. E essas decisões colegiadas que acontecem nesses conselhos precisam ser entendidas sob o seu ponto de vista de construção social, de construção de raciocínios, de maneira mais empírica, né, como o próprio Parnoff, em 2017, falava. Então, o nosso objetivo com essa pesquisa é entender a tomada de decisão colegiada num conselho universitário, de uma universidade federal brasileira como uma prática social, né? Nós queremos avançar nesse sentido de discutir sociologicamente a prática da decisão colegiada, né? Como eu falei, nas suas construções de raciocínio, nos seus fazeres e nos dizeres da prática social. E aí nós iniciamos o nosso referencial teórico falando sobre a prática social de Chasky, que é o nosso pano de fundo, né? É o nosso recurso para o entendimento da prática social da decisão colegiada. Chasky falava que a prática social pode ser entendida por meio de estruturas teleoafetivas, que são as emoções, os propósitos e os valores da prática, por meio de regras, que são os princípios mais explícitos da prática, e pelos seus entendimentos compartilhados e sociais, né? Os seus entendimentos de como a prática funciona, como são os fazeres, os dizeres das pessoas, como os entendimentos acontecem mutuamente, conjuntamente, como também os desentendimentos, né? As não concordâncias acontecem dentro de uma situação. Então, esse é o entendimento de uma prática social, é entender como a situação acontece nas suas complementaridades. Nós também falamos no referencial teórico sobre as decisões colegiadas como prática, entendendo justamente que a perspectiva das práticas sociais não vem sendo vinculada às decisões colegiadas ao longo do tempo, na literatura em administração, então trazemos essa discussão, né? E aí, metodologicamente, caracterizamos o nosso estudo como qualitativo, utilizando principalmente o recurso da observação participante, né? Então, a observação nos foi útil justamente para nos permitir também construir o nosso roteiro de entrevistas, que nós construímos tanto com base nas regras da prática de Chartres, que foi aquela figura que eu mostrei para vocês ainda há pouco, que fala dos entendimentos compartilhados, os práticos, as regras e os teleoafetos, como também utilizamos as próprias atividades da prática que nós diagnosticamos para construir o nosso roteiro de entrevistas. Então, a observação participante foi o recurso principal, tanto para entender a prática social, quanto para construir o nosso roteiro. E nós analisamos as informações desse roteiro justamente fazendo um relacionamento entre o que Chatsky fala da prática e também a própria literatura, com o que nós achamos, né, os nossos achados de pesquisa. Então, nós fizemos esse relacionamento nos nossos resultados. E aí, identificamos 4 atividades da prática social da decisão colegiada, né, na universidade que nós estudamos, como sendo a criação do processo administrativo, é a primeira atividade. A segunda é a gestão de processos pela SODES, que é a Secretaria de Órgãos Deliberativos da Administração Superior. Então, uma outra atividade foi a relatoria do processo, e a última atividade foi a reunião do conselho. Então, essas 4 atividades são as características, né, a ideia central de como a prática social se coloca. Então, normalmente o interessado cria um processo, abre um processo, que é essa primeira, desculpa. Depois, a SODES gerencia esse processo no sentido de enviar para uma relatoria. O relator entende o processo, vota, constrói um raciocínio deliberativo, avalia a legislação, vê o que a legislação diz sobre aquele pedido.
E em seguida acontece a reunião do conselho, que é uma das práticas principais. Essa prática da reunião é aquela em que o relator traz todo o seu raciocínio e os conselheiros votam conjuntamente, constroem raciocínios, concordam, discordam, trazem emoções, lembram, né, de outros pedidos similares, como foram votados, fazem raciocínios complementares uns aos outros, fazem falas, né? Então, essas quatro atividades da prática, elas estão interrelacionadas. Então, é importante que a SODS entregue a um relator que tem um certo conhecimento daquele pedido, no sentido de entender o que é que a legislação diz, se o pedido tem algo que não está claramente definido na legislação de como o relator deve proceder, ele normalmente procura, né, outros agentes da prática social. Então, por isso que a prática ela é formada por diversos agentes interrelacionados, porque eles se complementam, né, eles têm uma complementaridade. Aqui apenas um exemplo para vocês verem. Nós trouxemos alguns conjuntos de fazeres e dizeres da prática social e suas finalidades, né? Então, por exemplo, esse primeiro, a mesa condutora da reunião realiza as votações dos interessados que estão presentes na reunião. E a finalidade dessa prática é justamente dar importância ao interessado que estava lá naquele momento para tirar dúvidas, né? Normalmente são processos mais urgentes, e também estabelecer uma ordem de prioridade em meio a muitos processos que existem nas pautas. Então, nós tivemos como fontes tanto a observação que realizamos, quanto falas das entrevistas que nos mostraram como esse conjunto de fazeres e dizeres são realizados. Então, nós temos aqui os fazeres e dizeres indicados ao longo das discussões, né? E trazemos também uma figura que mostra um recorte da prática social, no sentido de mostrar como ela funciona, né? Vocês vejam que esses quatro itens centrais são as atividades que nós diagnosticamos, e esses outros são os interrelacionamentos que acontecem com coordenações de curso, né, com chefias de departamento, enfim, com todo um relacionamento da prática social. E o nosso principal achado foi justamente esse: mostrar os artefatos, as emoções, né, as finalidades, os relacionamentos e entendimentos compartilhados, o agir situado da prática, ou seja, cada elemento que nós trouxemos aqui, ele é relacionado e é único, porque acontece de uma única maneira. A própria discussão que acontece para o processo é uma discussão muito única, né? E que constrói próximas. Então, é nesse sentido que nós procuramos contribuir de maneira prática e empírica com todo o processo. Agradeço a vocês a atenção. Muito obrigada. Obrigado, Nívia, pelo vídeo, né? E eu vou novamente iniciar com uma reflexão que me ocorreu, e depois eu passo para todos os que quiserem também colocar suas questões. O teu texto ele foca, deixa implícito um enfoque na decisão. E é muito profícuo, porque a decisão, em geral, é colocada como algo racional, e você está colocando ali teoria da prática, que vai considerar as emoções, algumas perspectivas ou contexto, até inteligência corporal, enfim, coloca um ser decisor ou um conjunto de pessoas que decidem, que não são limitadas à racionalidade. Como, como estabelecer isso enquanto direção de exploração da tomada de decisão a partir de um caso como é o caso dos colegiados, né? Essa é a minha provocação. Esse estudo foi bem difícil, sabe, professor? Por isso, pelo início da sua fala. A tomada de decisão sempre foi vista pelo paradigma funcionalista, né, ao longo do tempo. Então, a gente tem diversos modelos e ferramentas em tomada de decisão, mas que mostram realmente essa visão bem unidirecional, digamos assim, da decisão. Então, foi um grande desafio para nós fazer esse estudo e tentar identificar algumas nuances mais subjetivas da decisão. Então, infelizmente, aqui na apresentação a gente não pôde mostrar muita coisa pelo fato do tempo, mas a gente discute até mesmo assim pequenas emoções que os relatores
demonstram quando votam alguns determinados pedidos, né? Eles se identificam com os interessados. É muito interessante isso. Eles se identificam, eles constroem raciocínios e acabam influenciando as decisões das outras pessoas. Então, a gente tenta mostrar como isso acontece, não é? Discutindo subjetivamente também, e no sentido também de dar diretrizes e nortes para outras decisões colegiadas. Na verdade, esse tem sido o nosso principal desafio com esse estudo. Como é que a gente pode, de alguma forma, mostrar como isso acontece, de uma maneira relativamente clara e tentar ajudar no raciocínio de outros decisores coletivos, sabe? Porque a decisão coletiva, como a gente comentou, ela é uma construção social. É diferente de quando eu tomo uma decisão individual, em que eu penso por mim mesma e normalmente ninguém me influencia. Lá no conselho que a gente pesquisou, não, normalmente os relatores eles vão com as decisões prontas, mas na reunião do conselho eles mudam porque essa discussão, né, ela é capaz de mudar o acontecimento da decisão. Então, esse novo paradigma que a gente tenta enxergar a decisão, ele é muito contributivo, porque ele mostra como realmente a questão social acontece, sabe? Então, a gente tenta evoluir nesse sentido, de tentar mostrar, deixar claro, ainda é um desafio, eu acredito, mas a gente tenta, nesse sentido, de mostrar como ela acontece socialmente e, ao final, tentar dar, talvez, diretrizes, enfim, de como a decisão evolui no sentido social, sabe? Mas é um grande desafio, eu acredito. Não sei se te respondi. Responde sim, porque mais do que uma resposta específica eu queria ouvir, né? Eu acho que o interessante dos debates de trabalhos, mais do que fazer de momento de o que tem que arrumar no trabalho para publicar, é a gente levar radicalmente ao limite as nossas próprias proposições, né? Então esse momento não é de acertos nem de erros e respostas, é de provocações mesmo, né? Os colegas ainda colocaram que uma disciplina foi muito provocativa, tanto que eles estão aqui hoje colocando um saber, né, coletivo, né? E eu acho que os eventos, né, eles devem caminhar para essa direção, mais provocar do que se preocupar com critérios de publicação, que isso é o passo dois e cada um vai resolver por si. Então, tua resposta responde muito bem, me deixa bastante provocado também. Quem mais? Olivia, bom dia, tudo bem? Oi, bom dia, Tiago. Vi que seu trabalho envolve tomada de decisão e você, na sua falação, abordou essa questão de que, tipo, geralmente, os tomadores de decisão, os estudos voltados para essa área, para administração, são mais voltados para o funcionalismo, né? Ou seja, existem sistemas, inclusive, eu sou da área de TI, a gente tem a disciplina só aqui no programa que se chama Sistemas de Apoio à Decisão. Só que nessa mesma disciplina, que a gente vê inúmeros tipos de tecnologias, eu vou chamar ferramentas, existe um autor, que é o Herbert Simon, não sei se você conhece, que ele trata justamente da teoria da racionalidade limitada. Então, o Simon ele vem justamente trabalhar isso, que a tomada de decisão dos gestores, eles são parcialmente racional, né? E num momento, de fato, de um trade-off, ou seja, numa tomada de decisão mais complexa, eles partem para questões subjetivas próprias deles. Então, eu dei uma pesquisada no texto, eu não vi o Simon lá, aí foi por isso que eu fiquei até um pouco inquieto, porque já existe um autor dentro da área de administração, inclusive, que é através dessa teoria, né, da racionalidade limitada, se você conhecia, se você já tinha sabido a respeito ou algo do gênero. Então, Tiago, sim, a gente conhece. Na verdade, o Herbert Simon, ele é o precursor do estudo organizacional da decisão, né? Através dessa teoria que você citou, que é a teoria da racionalidade limitada. Mas, na verdade, as discussões de Simon já houveram muitas outras posteriormente a ele, no sentido de mostrar que, na verdade, não é tão limitado assim, né? A gente já sabe, por exemplo, que a intuição, a Sim. experiência, né? Algumas outras ferramentas
como por exemplo essas que provavelmente você deve estudar na disciplina que você falou, todas elas também ajudam no processo de decisão. Então, a decisão hoje, ela já é considerada não mais como limitada, mas na verdade como formada por uma série de agentes, digamos assim. Mas ainda assim, tem um viés e uma pegada funcionalista. Mesmo quando os autores discutem, por exemplo, a intuição, que é um critério extremamente subjetivo, a intuição, né? Mesmo assim, os próprios estudos e a construção deles ainda é um tanto quanto funcionalista. Você não deve ter visto no texto justamente por isso, porque eu procurei trazer algumas ideias mais atuais, porque essas sim tratam a decisão um pouquinho mais subjetiva, entende? Que se aproxima um pouco mais do conceito que a gente traz no texto, que foi um conceito um tanto quanto mais subjetivo também. Mas Simon é importantíssimo, é um dos grandes construtores da tomada de decisão, né? Na verdade, a própria teoria comportamental da administração surgiu desse livro dele de 1947, então é um grande marco, né, no estudo da área. Foi ele que trouxe essa ideia de processo, né, da decisão. Então, importante sim referenciá-lo com toda certeza, embora ele é um pilar, né? Embora que já foi um pilar um tanto quanto rebatido ao longo da discussão da decisão, mas sim, ela é muito importante. Não, tudo Vou bem. anotar aqui Inclusive, tua. o comportamento organizacional, né, uma obra dele também muito interessante. Ok, Nívia. Na verdade, eu vou ser franco e sincero. Eu fiz uma leitura, a gente chama aqui diagonal. Eu fiquei mais atrelado ao vídeo mesmo, mas como sempre aflora essa questão de decisão atrelada a Simon, aí eu fui no texto já justamente procurei isso. Mas ok, então, obrigado aí. Mas é natural, né? Na verdade, quando a gente lembra de decisão, a gente lembra. E aí, por isso da dificuldade, né? Que o próprio professor Luiz Gustavo fez essa pergunta agora. E por isso essa grande dificuldade, porque a gente tem essa visão da decisão muito unidirecional, né? Não, a gente não tem uma visão pluridirecional. E aí a dificuldade é essa, é trazer essa visão de construção social, sabe? Em grupo, né? Isso, em grupo, porque, e na verdade, a própria literatura, ela não discute muito isso, né? A própria decisão coletiva que a literatura traz é só dizendo assim, as pessoas tomam sua decisão individual e normalmente a construção de consenso é de que a maioria decide. Então, se a maioria opta por uma decisão, é essa que vai ser seguida. Quando, na verdade, a gente vê na prática que nem sempre é assim, sabe? Às vezes, o próprio consenso, ele é desfeito numa discussão, né? A presença de um interessado na reunião, ela desfaz o consenso. Então, isso é um desafio de ser mostrado, mas é muito necessário, justamente para mostrar que talvez a limitação que Simon tenha falado não é nesse sentido tão específico, é mais não sei se pluridimensional, mas talvez seja essa palavra. A gente ainda está pensando que palavras usar. Obrigado, Nívia. Eu que agradeço. Lívia, eu fiquei bastante feliz assim quando eu vi, porque eu sou um pouco fã do Bispo também, né? Aí eu sou muito suspeita para falar, porque Ele tem ele muitos fãs. é uma pessoa maravilhosa. E os trabalhos dele, eu acho que pode ser que a gente já tenha lido um monte de artigo de vocês dois juntos, e como a professora só manda aí Bispo, aí a gente lembra de Bispo. Mas quando eu comecei a ler o artigo, eu disse, pô, Giddens. Mas depois tu citava Giddens. Aí eu disse, nossa! Porque na primeira coisa que tá, ela fala de comportamento, sim, mas esses professores se degladeiam um com o outro aí nas reuniões de colegial. Tem a panelinha, que a gente sabe que tem, entendeu? E depois, no final, são tudo amigos, né? Tudo, nos finais expedientes saem tudo junto, tchau, 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 né? É Mas desse também jeito. aquelas coisas que estão relacionadas à estrutura, né? Que você fica realmente pensativa com relação a, pô, e aí? Também tem, né? Aí, mas levou em consideração. E é um exercício, sempre é um exercício. Quando a gente está falando disso, é um exercício constante de estar pensando também em outros fatores que poderiam
que influenciam Uhum. e que devem ser levadas em consideração. Aí, quando eu vi o Guinness, eu fiquei, respirei tranquila. É porque, na verdade, é a partir dele em que é, esses critérios não claros, digamos assim, não necessariamente específicos aparecem, né? Eu falei ainda há pouco, por exemplo, da identificação do relator com o interessado, mas tem também uma série de outros fatores que influenciam, né? E que aí o próprio Giddens, que você falou, cita na discussão sociológica dele. Então, enxergar isso na prática é bem difícil, sabe, Clarissa? E aí, por diversas vezes eu tive que me ausentar, porque eu fiz a observação participante, mas diversas vezes eu tive que me ausentar de lá e tentar voltar para mim mesma e tentar voltar para o meu raciocínio do conselho, porque muitas vezes eu também me envolvia com os pedidos. Eu também, quando eu me dava conta, eu estava envolvida lá com a dinâmica da reunião, que você bem citou. Às vezes há uma grande discordância entre eles, e aí eles realmente brigam, às vezes concordam, às vezes pedem para votar o processo em outro momento, e uns concordam e uns discordam. Então, entender isso daí para explicar foi. Por vezes eu me vi inserida nisso, e aí o desafio foi sair. É bem difícil. A sorte é que a gente tem esses autores, o próprio Chartsky, que foi a lente teórica que eu utilizei, ele ajuda um pouco a gente a sair, a, né, enxergar a prática social um pouco de fora, e tem esses outros autores também. Mas é um desafio muito grande, né? Mas tu acha que é válido, de repente, tentar. Porque tu conhece os professores que estão lá, né? Aí você sabe mais ou menos o temperamento de cada um, conhece, né? Não todos, porque o conselho tem 28 pessoas. São 28 docentes, mas nem todos são docentes. Tem pró-reitores, tem pessoas que não estão no ensino, por exemplo. Então, na verdade, nem um terço deles eu conhecia de, 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 de Pensando perto. eu fiquei pensando assim, tá, e se tu não, sei lá, se te botarem assim numa outra reunião de colegiado que tu não conheça as faces ou não tenha ouvido falar, qual seria a tua percepção como pesquisadora, tendo a experiência que tu tem? Entendesse? Será que Entendi? Na, diferiria ver- Mas eu acho que a gente acaba entendendo um pouco, porque essas quatro atividades da prática, que é a criação dos processos, a SODES definir que relator vai relatar, aí depois o relator constrói o raciocínio dele e leva para a reunião do conselho, essas quatro atividades da prática nos permitem, ou me permite, digamos assim, entender mais ou menos esse funcionamento como, entre aspas, único. E aí, eu já sei, por exemplo, que a SODES ela vai determinar um relator para aquele processo que ela acredite que tenha um conhecimento da legislação maior. Por exemplo, um aluno pede prorrogação de prazo para terminar o curso. Então, esse tipo de processo, normalmente qualquer professor sabe construir um raciocínio e votar, porque é um pedido muito trivial, muito normal. Mas, por exemplo, um pedido mais difícil de um aluno que teve uma doença séria e trancou o curso durante muitos anos e quer voltar. A legislação nem sempre dá diretrizes de como isso vai ser votado. Então, isso é um grande problema. Vai ser uma celeuma, vai durar 1 hora a reunião só com esse pedido. Isso a gente acaba já entendendo, sabe? Que vai ser assim, provavelmente. Essas determinações são meio que. Mas a prática social, ao mesmo tempo, nessa construção social do raciocínio, nos mostra que não necessariamente vai ser assim. Provavelmente pode, mas não necessariamente. Então, quando você estuda prática social, você acaba entendendo um mundo meio como um processo fluido de acontecimentos. Então, a prática social, estudar prática é muito bom por isso. pode ser que sim, pode ser que não, mas a gente tem uma visão do que poderia ali rolar. Eu acho super importante Perfeito. o estudo que É, você fez, porque tá, hoje a gente está no doutorado. Eu fui representante dos discentes aqui, então eu vi muita coisa de reunião de colegiado, e esse ano eu não fui,
por questões realmente políticas, porque eu estava assim, com medo das represálias, medo de reprovar nas cadeiras e não conseguir coisar. Mas é interessante a gente ter esse tipo de visão, porque hoje a gente está aqui. Eu acho que tu já está aí, né? Tu já está, tipo, escrevendo e já vivendo, né? Que eu acho que tu já é professora aí, né? Sim, Então, quando a gente vai para o campo e torna-se o professor, muitas vezes chega verde lá, não entende muita coisa, só entende a visão do aluno, como aluno e é, secretário. E aí, quando a gente chega lá, a gente e demora um pouco para pegar no tranco, né? demora. Eu tive que participar de algumas reuniões para entender, e eu vi que tem muito isso, né? A ótica da pessoa, tem a ótica do aluno, tem a ótica do docente que vota, né? Tem a ótica da mesa relatora, que às vezes já tem outros interesses envolvidos, né? Tem os próprios processos que são votados primeiro do que outros, em detrimento de outros. Você falou em política, tem as próprias questões políticas que são envolvidas, né? Então a gente acabou uma reitoria agora, vai começar outra, isso tudo influencia, inclusive as reuniões do conselho, isso tudo a gente fala um pouquinho no texto, sabe? A gente fala como acontece e tal. Infelizmente é uma complexidade social, e aí eu puxo até para o estudo de vocês, o seu, Clarice, e o de Tiago, porque falam dessa complexidade dos fenômenos sociais, por isso que a minha fala no seu texto estava girando em torno disso, né, E não ouviu a tua pergunta, ver se tu Ah, caiu eu na hora. peço perdão a vocês. Na hora que eu estava fazendo a pergunta, a internet caiu. Nunca Tudo cai bem, aqui, acontece. dificilmente cai, mas justo na hora que eu estava falando, aí caiu as coisas da vida. Mas enfim, aí era sobre isso, era sobre a complexidade social que há, né, nesse nosso fenômeno administração, digamos assim. Então é muito difícil mensurar isso, muito difícil explicar, mas também existem jogos políticos, jogos de poder, preferências individuais, preferências de pequenos grupos, por exemplo, que também não há uma discussão na literatura sobre isso, sobre pequenos grupos dentro da decisão coletiva. Ninguém fala sobre como esses pequenos grupos se moldam. E a prática social, teoricamente, explica, mas só teoricamente. Do ponto de vista empírico, infelizmente, não há muitos estudos. A gente fala um pouco sobre isso, faz uma pequena discussão, mas a sua fala é importante. Talvez outros conselhos, né, sendo pesquisados, talvez mostrassem outras visões, mas eu acho difícil, porque a prática social, ela diz assim, pode acontecer tudo, inclusive nada, utilizando aquela nossa visão da música aqui do Nordeste. Talvez o professor Luiz Gustavo e a professora Helenice não conheçam. Pode acontecer tudo, inclusive nada. A prática diz isso. A gente espera que aconteça algumas coisas pelo nosso conhecimento da realidade, mas não necessariamente, porque nada é direcionado na nossa vida social. E a administração como você falou, Tiago, é uma ciência social, ainda que aplicada, que a gente tenha mecanismos e meios para esperar o que vai acontecer, ainda que seja aplicada, mas é social. Então, só o fato de ser social, né, como o próprio Charles dizia, já faz com que a gente não possa esperar nada específico. Então, a gente tenta trazer essa conclusão, essa consideração final, embora eu fiquei com a sua reflexão de que outros conselhos seriam interessantes de serem pesquisados também, para fazer talvez Quando um... eu lembrei da minha experiência. E a minha experiência foi pandemia e pós-pandemia. Aí você vê todo mundo alterado, né? Da Sim. mente, né? Na pandemia. Então foi uma outra experiência. Já relatos dessa gestão por exemplo, dos meninos do pessoal dos alunos, do representante dos discentes que estão lá, já vem outros BOs, já vem outras coisas, que vem outros tipos de comportamento que eu acho interessante saber capturar, porque a gente tá aqui em Recife, pertinho, né? Patuvinha, Uhum. pega a Guanabara e vem, né? É. Sim. Eu acho bacana ver essa possibilidade e tudo mais, porque aí, quem sabe, né? Tu não capta uma coisa não antes vista. Perfeito. Eu acho que o que vocês colocam agora na discussão também nos permite retomar ao grande tema, né, ontologia e epistemologia, porque não é porque necessariamente por ser aplicada que administração e estudos organizacionais precisam ser preditivos, né?
Uhum. E o potencial enorme dessa intenção de nível do bispo que permite, logo mais, talvez, trazer uma teoria de tomada de decisão que não é preditiva, mas que dá uma boa explicação para as decisões que foram tomadas, né? Já que predições do campo social e político fica sempre muito limitado, não é uma coisa com comportamento natural, né? É contingente. Mas acho que dá para retomar isso também, porque por vezes a gente acaba que mesmo sem se dar conta, assumindo uma valoração de ciência que, quando ciência de verdade, é mais aplicada, mais preditiva. Bom, a gente assumindo assim, o discurso mais tratado do positivismo como única ciência na humanidade, possível e válida, quase membros da igreja positivista, né? E, e tentar comparar a outros paradigmas, a outras problemáticas que surgem com ciências humanas e, dentro das humanas, poder colocar as ciências sociais com a intenção de aplicação em ciências sociais aplicadas. Mas a gente não lida com a necessidade de predição, mas a gente tem vários problemas por aí que estão mal explicados, né? Vários processos que estão mal explicados. E a explicação não vai consistir necessariamente naquele sonho gerencial de replicação, né? Mas as coisas precisam ser bem explicadas, porque estão afetando a experiência humana, e no nosso caso, dentro de organizações, né? Talvez, quem sabe, se nessas investigações, essas cogitações, a gente consiga inspirar variáveis para que estudos mais objetivistas consigam escalar muito bem, né? Mas eu percebo que, por vezes, a gente ainda tem essa valoração, né? Para ser ciência de verdade, tem que ser comparado àquele estatuto de ciência natural, são objetos distintos, né? Eu acho que assumir isso, e não só teoricamente, a discussão teórica, eu acho que o pavimento está dado, mas tensionar e levar para os processos organizacionais de fato, né? O que essa ontologia me permite ver de problemas que estão acontecendo, os outros não veem, né? Qual a episteme, né? Por exemplo, o que a teoria das práticas me permite articular em termos de explicação que hoje são mal explicadas e reconhecidamente mal explicadas, né? Sabemos que a racionalidade ela opera assim enquanto um discurso de senso comum, mas que as práticas decisórias em todos os níveis, em todas as corporações e organizações, elas são atravessadas por outras coisas, né? E nunca isoláveis. Mas como que se analisa isso? Isso é um desafio interessantíssimo e necessário de ser avançado a partir de uma discussão ontológica e epistemológica para a gente poder dar respostas, não necessariamente soluções, mas respostas. Que não se trata de buscar dar soluções para todos os problemas que criamos enquanto organizações. Até acho que é uma pretensão demais que a gente é doutrinado, se desde a graduação, né, a gerenciar o mundo, né? E talvez só por crença a gente consegue dar soluções para tudo que criamos de problemas, né? Mas tirando a fé gerencial de lado, o management de lado, tem coisas mal explicadas que precisam colocar ontologias e epistemologias a serviço de explicações de hoje de coisas que nos desafiam, mas que, se ninguém avança no campo prático, né, no campo prático que eu digo no campo aplicado, interpretativo, aplicado mesmo, outras teorias mais simplificadas vão passar como rolo compressor, ignorando, por exemplo, a complexidade de processos decisórios, ignorando uma série de questões que podem e devem ser enfrentadas desde de aspectos epistemológicos, né? Não sei o que passa pela cabeça de vocês, podem compartilhar momentos. Falou sobre essa questão aí da ciência. O que vem na minha cabeça é assim, o Kuhn, ele já falava que o conhecimento científico, ele não é totalmente desconectado do conhecimento popular, né? A gente tem ali uma subjacência do conhecimento popular e a questão de... Eu também lembro de Latour falando das redes sociais para o conhecimento ser desenvolvido, né? Bruno Latour. Agora não me lembro onde. Eu me lembro só do sobrenome dele, que é bem diferente. Acho que é a teoria da torre, Larissa. Pode ser. E Sim, é isso aí, mesmo. quando essa disciplina que a gente cursou acabou, a gente entrou justamente, sim, mas e o conhecimento popular? Não é ciência? Tá, e de onde veio a ciência? Sabe?
Aí, no final, a gente começou a disciplina com aquele livro, afinal, o que é ciência? Interrogação, e terminou. O último dia também foi, não foi, Tiago? O que é ciência? Aí todo mundo, 6 meses estudando, e o que é ciência no final? Mas, com relação à questão da ciência, da administração ser uma proficiência, inclusive eu abordo isso no meu ensaio, que é necessário, lógico, ela vai se apropriar de outras metodologias, de outras ciências, porque ela é uma ciência relativamente nova, comparada às hard science, porque a gente está falando aí desde que mundo é mundo. Do Big Bang já tinha um primata lá olhando e fazendo as suas conclusões. Então, quando a gente olha para a administração, é um infanto, né? Uma ciência muito nova. Ela vai sim, ela vai, porque a ciência da administração ela vai englobar também comportamentos de outras ciências. Então, é comum você, em finanças mesmo, muitas das teorias relacionadas ao mercado financeiro vêm da física. Então, os mesmos modelos que você vê para explicar o mundo na física, eles conseguiram identificar o mesmo comportamento na oscilação de ações e tudo mais. Então, existe essa interconexão. Contudo, eu falo no artigo que é necessário que avance essa questão das metodologias, que haja esse abraço à metodologia. Essa aqui é de administração, muito usada em administração. Pá, né? E também os programas de pesquisa que sejam mais consolidados, porque a gente vê pessoas que ganham Nobel, ela ganhou o Nobel porque ela tinha 40 anos de programa de pesquisa. Essas pessoas que estão aí, estão aí desde ontem, não. Então, muito novo, sabe? E quando a gente vai para a administração, a gente pega a gente de economia, aí vê um monte de economista ganhando Nobel, ganhando não sei o quê. Por quê? Eles estão há mais tempo, de repente, com essa reflexão eu tenho, sabe? Com o programa de pesquisa. E você vê administrador? Pô, não tem. E sabe, a gente vê grandes nomes aqui na bolha da gente, ou então quando a gente vai para o Amparo, para o SEMEAD, sabe, os congressos maiores, que a gente vê um ou outro. Mas quando a gente vai, né, para o final, para fora, esses grandes aí, eles não são administradores, eles são sociólogos, eles são psicólogos, economistas, né? A geração está se formando ainda. Aí eu trago isso no meu ensaio, esse direcionamento, né, para fortalecimento. Bem pouquinho, mas trago. Eu acho que um desafio grande também que tem nessa protociência ou disciplina, né, não ainda enquanto uma ciência, enfim, como queiram colocar a administração, que diferente de outros campos ainda em maturação, a gente ainda tem uma distância abissal do nosso objeto, né? Porque, por exemplo, né, se pegar qualquer congresso de administração no Brasil, eu vou citar no Brasil porque é onde a gente tem alcance de atuação. Raríssimas as vezes vai encontrar um praticante de administração que seja interessado nos saberes que estão sendo colocados na comunidade de pesquisa da administração. E alguns diriam, claro, porque o praticante não tem interesse científico, e eu concordaria também. Mas na educação, se tem um congresso de educação, vai ter pesquisadores de educação, vai ter professores. Na medicina, se tem um congresso de cardiologia, terão os pesquisadores e os clínicos ouvindo que há de novidades. Então, talvez a legitimidade desse campo enquanto ciência também dependa de um esforço de aterrissar a discussão para se conectar diretamente com problemas do dia a dia dessa experiência desse campo administração, né? E nessa aterrissagem, talvez a gente consiga também encontrar vias para colocar saberes que o locus, por vezes, pode ser no campo vizinho, né? Teorias que dialogam muito mais com a sociologia, bom, talvez devam ser colocadas junto à sociologia. A sociologia aplicada na administração, muito bem, aterriza e nos coloca aqui. Mas eu acho que esse movimento, né, de protociência, ciência e informação, um campo ou uma disciplina, ele depende também desse reconhecimento da maturidade enquanto interação com o campo social, né? Então, todas as iniciativas que aproximam ontologias, epistemologias, de discussões dos desafios desse mundo que escolhemos para a formação, a administração e organizações, tudo isso faz avançar, seja na direção de algo mais coeso ou da reafirmação com uma pluralidade de campo, né? Todo esforço de colocar a ontologia e epistemologia a serviço dos problemas que temos na realidade todos os dias,
e não necessariamente problemas gerenciais, problemas da experiência humana em organizações. Isso acredito que cria talvez, né, uma direção para pesquisas e programas de pesquisa individuais, depois em grupos de pesquisa, que podem nos ajudar a atravessar esse período que é longo. O surgimento e consolidação da ciência é sempre muito longo, e a gente está só no primeiro século de uma, né? Mais algum comentário, alguma proposição, alguma provocação? Então, eu queria agradecer imensamente, né, esse esforço de escrever, trazer a comunidade, colocar seu argumento à discussão. Eu acho que o amadurecimento dos pesquisadores e das pesquisadoras consiste nisso, é ver e colocar o seu argumento, né? E não necessariamente para aquele debate que tenta invalidar uma coisa com outra, não, mas é colocar o seu argumento, sustentar ao limite. Eu acho que todo mundo aqui, com seus percursos que fizeram sentido, essa trajetória até essa sessão, apresentaram, colocaram à prova, e a gente sai com mais reflexões do que entramos. Isso, para mim, é o que é o mais legal dos congressos. Espero que nas próximas edições tragam novas questões, né? Que esse ano, que em intervalo, esses 6 meses, 7 meses de intervalo, produzam novas reflexões epistemológicas e ontológicas em estudos nacionais de administração, que a gente se veja por aqui daqui a um ano. Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigado, Obrigada, pessoal. professor. Obrigado, professor. E até mais. Até mais. Tchau. Muito obrigada. Helenice, muito obrigado pelo Até a apoio próxima. desde o início. Igualmente. E vamos responder a avaliação da sessão, que está aí no link que o senhor colocou. Exatamente. Joia. Tchau, Helenice. Tchau. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau, pessoal. Tchau.